Nutri, você sabe quais tipos de ativos e quais quantidades você pode prescrever para o seu paciente, seja um suplemento, um composto bioativo? Essa é a temática do vídeo de hoje. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição e nesse perfil eu ensino como nutricionistas podem ter segurança no consultório. Pois bem, eu vou te mostrar vários documentos que você consegue facilmente encontrar na internet. Joga no Google e você consegue encontrar. Então eu vou te explicando, vai anotando aí do ladinho no papelzinho para que você busque esses documentos, porque são fundamentais para que você saiba quais componentes você pode prescrever com segurança. E mais do que isso, tudo que eu te falar aqui é o que você pode prescrever sem pós-graduação em fitoterapia. Para você que é nutricionista já formado, você pode prescrever. Eu vou te ensinar então esse passo a passo. Que é uma questão que na faculdade a gente não aprende muitas vezes, na maioria das vezes, e muita pós-graduação também não ensina. Então vamos lá. Existe aqui então alguns documentos da Anvisa. Por exemplo, aqui na tela nós temos uma instrução normativa, estou até grifando para que vocês vejam, de 2000. Observem que existem várias instruções normativas, vou te mostrar várias. Porque a cada ano a Anvisa regulamenta, aprova uma gama de suplementos novos. E tudo que a Anvisa regulamenta como suplemento alimentar, você pode prescrever tudo. Fato, gente, que alguns suplementos não têm comprovação científica. Então uma coisa é você poder prescrever e outra coisa é realmente ser necessário para algum paciente. E para isso que é importante saber para qual paciente, para qual condição clínica, enfim. Mas é assunto para outra temática, que eu falo muito, inclusive, no meu curso Nutrição Aplicada da Teoria à Prática. Se você não conhece, lá no meu Instagram tem várias informações sobre esse curso, que tem mais de 200 horas. Pois bem, então a Anvisa regulamenta pra gente produto pronto, que tá lá na indústria, sabe? Que você vai comprar na farmácia, compra na lojinha de suplementos e por aí vai. Então tudo que tá lá, nacional, a Anvisa regulamenta e tudo você pode prescrever. Só que além disso, nós também temos outros órgãos regulatórios, o nosso querido CFN, que traz pra gente regulamentações importantes que vão além dos suplementos alimentares. Então é bonito de ver o quanto que o nosso conselho cada vez mais trabalha por nós. Isso é tão verdade que nesses documentos, nessas resoluções que estão aqui na tela, uma delas, essa daqui, ó, 656 de 2020, traz pra gente vários tipos de liberações. Se você for olhando ao longo dos anos essas resoluções, você vai encontrar muitas melhorias, muitos benefícios e várias liberações a cada nova resolução. Então isso mostra o quanto que o Conselho está cada vez mais ao nosso lado para conseguir então liberações melhores para a gente. Isso é muito bom. Então vocês vão me ver aqui falar vários tipos de suplementos, vários tipos de prescrições. E esses dois documentos principais, Anvisa e CFN, vai ser muito importante para a gente. Lembrando que nós temos vários documentos importantíssimos. Então, sugestão, cada palavrinha que eu te falar, instrução normativa, resolução, anota esse número, dá um print na tela também, que é mais fácil, para você conseguir ter acesso a esses documentos. Facilmente você encontra na rede social, aí, no Instagram não, né? No YouTube, às vezes sim, você encontra algum link ou outro, mas o Google é mais comum. Joga no Google que tá por lá. E além disso, nós tivemos o ano passado, 2023, um documento que faz um compilado de tudo isso que eu tô te falando. Então ele apresentou um resumo, basicamente, de todas as resoluções, então fica mais fácil. Aqui eu deixei para vocês o link, então vocês conseguem facilmente encontrar também. Ou se você digitar no Google Guia de Prescrição pelos Nutricionistas e Dispensação pelos Farmacêuticos, você vai encontrar facilmente também. E observem que nesse documento, que eu vou te mostrar várias etapas desse documento, ele traz pra gente, ó, quais foram as referências, as resoluções que eles utilizaram, aquelas que eu te falei no slide anterior. Então aqui tem tudo de modo mais resumido. Obviamente que nós também temos outras liberações, sempre teremos outras atualizações, então isso é o do momento. E aí lembrando que podemos ter atualizações a qualquer momento, tanto Anvisa quanto CFN. Então por isso que é importante ter olhos atentos para atualização. Então vamos supor que a Anvisa talvez regulamente ou o CFN algum outro suplemento, alguma outra atualização, isso vai mudando
ao longo dos anos. Então, algum ativo que era proibido agora é liberado, vocês vão ver que isso acontece. Então, essa atualização é constante, sempre fiquem de olho nesses documentos atuais. Olhem também aqui que nós temos, então, essa instrução normativa 76, e quando você abrir, jogar no Google e abrir o documento, tem várias listas. Eu dei um print numa parte para não ficar muita informação, mas vocês irão encontrar, quando você abrir o documento, é um PDF, que tem várias listas, ó, de vários componentes que você pode prescrever. Desde os mais simples, que você já sabe muito que você pode prescrever, como proteínas de modo geral, assim como também enzimas, probióticos, entre outros, ó, inositol, ácido hialurônico, palmitoil etilenamida, entre outros. Então observem, tem muita coisa, tem muito suplemento que você pode prescrever e que talvez você nunca ouviu falar do nome. Ou também até mesmo, você ouviu falar do nome, mas você não sabe para que serve. Então, por isso que é importante a atualização também nessas condições, para qual paciente serve, para qual condição clínica e por aí vai. Olhem também que nós temos aqui nesse documento, ó, CFN 731 de 2022, que tem uma atualização importante, como eu te falei. Então, vejam, o Conselho trabalha para a gente em parceria para que tenhamos mais liberações. Então, olha que interessante. Antigamente, a gente não podia prescrever metabólitos de aminoácidos. Então, por exemplo, olha aqui na tela, HM-beta, não podia. 5-HTP, não podia, porque são metabólitos derivados de aminoácidos. Agora já pode? Então, antes dessa data, não podia essa prescrição. Eu poderia colocar aí vocês também prescrições de aminoácidos. Então, triptofano, por exemplo. Poderia colocar leucina. Agora, o metabólito, eu não podia, nem vocês. E nem composto de fito, não interessa. Então, não podia essa prescrição. Agora, a gente já pode. Entre outros componentes, olha aqui, ó. Enzimas, pré-bióticos, probióticos e vários componentes. Ou seja, existe uma gama gigantesca de possibilidade. Mais um documento, Instrução Normativa 102/2021. Também, então, traz outras liberações, a cada ano tem uma outra liberação, ampliando o nosso rol de prescrição. Então, por exemplo, ó, condroitina, glicosaminoglicano, melatonina, também é uma outra liberação que nós temos, que foi classificada como suplemento alimentar na dose de até 0,21 miligramas. Mais do que isso, não é suplemento. Já entra como um hormônio, um medicamento, e nós não podemos prescrever. Mas pela Anvisa, dose de até 0,21 miligramas. E observem também, ó, que nós temos alguns componentes que estão aqui na tela, que são classificados, quando você olha a carinha assim, parece... E é, na verdade, um fitoterápico. Então, ó, extrato seco de semente de uva, vites, vinífera. Só que a Anvisa classificou nesse ano, nessa resolução, nessa instrução normativa, regulamentou esses, e só esses, tá? Esses aqui que estão aqui na tela, como suplemento alimentar. Ou seja, nós temos essa liberação também. O nosso conselho relatou que antes disso nós não poderíamos prescrever nenhum fito, mesmo que fosse classificado como suplemento alimentar. Seria exclusivo para quem tem pós de fito ou que quem tem o título de especialista em fitoterapia. Porém, o nosso conselho mudou essa regulamentação e hoje esses que estão na tela que eu estou te mostrando, esses são regulamentados como suplemento alimentar e qualquer nutricionista pode prescrever. Além disso, sempre tenham cautela com essa classificação. Por quê? Alguns compostos são classificados como suplemento e outros como medicamento ou assim, como venda de uso, venda exclusiva por indicação médica. Então, tem que ter cautela. Por exemplo, aqui na tela. Observem, ó, que alguns componentes, eles recebem essa classificação. Ó. Você pode ter um medicamento isento de prescrição, que é classificado, então, como um ativo que você pode prescrever? Sim, aí tudo bem. Agora, se ele recebe essa informação que a venda é sob prescrição médica, aí realmente nós não podemos prescrever. E você vai encontrar que alguns fitos são classificados como venda exclusiva médica, mesmo para quem tem pós-graduação
em fitoterapia. Já vou te mostrar daqui a pouquinho. Ou seja, o nosso conselho, lá em 2022, regulamentou que sim, podemos prescrever esses fitos que eu te falei, sem precisar, não exige certificado de pós-graduação em fitoterapia, aqueles que eu te falei. Aqueles são classificados como suplementos alimentares. Além disso, reparem que aqui, só para você olhar, e aí eu te convido para fazer essa observação nessas caixinhas, vai na farmácia, faz uma busca online para você observar. Então aqui, esse entra como medicamento fitoterápico. Esse entra como suplemento alimentar de cranberry. Então esse aqui, tranquilo. Qualquer nutricionista pode prescrever mesmo sem a pós-graduação em fito. Pois bem, outra coisa importante pra gente. Observem que aqui nós temos liberações pra gente na Anvisa, no nosso conselho, de prescrição, claro, de vitaminas e de minerais. Fato, isso é muito mais do que reconhecido. Então, nós podemos prescrever vitamina mineral? Sim, claro. Observem, vitamina D3, suplemento alimentar. Porém, você vai perceber que alguns ativos recebem uma classificação perante a Anvisa como, medicamento de venda exclusiva médica. Então, Dosemax é vitamina B12. Ok, a gente pode prescrever vitamina B12? Com certeza. Porém, a Dosemax não pode, porque ela entra nessa classificação de venda sobre prescrição médica. E aí, tem outra questão importante. Aqui no Brasil, nós temos uma regulamentação da Anvisa que a B12 tem teto máximo de 9,94 microgramas. Então, esse é o teto da Anvisa para suplemento alimentar. Nós, nutricionistas, seguimos o teto da UL. E a UL não existe para B12. Então, para alguns elementos, nós não temos a UL. Então, nesse caso, a gente pode pensar numa regulamentação, numa prescrição maior do que essa. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que você vai fazer isso. Mas a questão é, a gente pode pensar em manipular doses maiores de 10, 50, 100 microgramas? Podemos, porque ainda é classificado como uma vitamina. Uma outra coisa era que se de repente essa B12 ela estava classificada como suplemento até 9,94 e depois disso tivesse uma classificação como medicamento de exclusivo médico em doses maiores. Então isso não existe, mas a Dosemax realmente tem essa classificação. A dose é elevada, ela foi então determinada para uso de exclusivo médico. Então, atenção com esse ponto. Mas você pode pensar em doses maiores na forma manipulada ou, se você desejar, comprar também alguns compostos importados. Você pode pedir para o seu paciente comprar importado, é uma possibilidade também, tá? Bom, tá com dúvida? Você vai encontrar o bulário da Anvisa. Quando você busca, e aí isso serve para qualquer tipo de medicamento. Exemplo, coloquei aqui Dosemax. Então, mais uma vez, ele aparece como venda exclusiva, prescrição exclusiva médica. E outra dica que eu te dou é que você olhe nesse bulário da Anvisa, tem a bula do paciente, mas a bula do profissional. Ou seja, é importante que você leia a bula do profissional, não só para Dosemax, mas para qualquer medicamento que o seu paciente utilize, para que você entenda farmacocinética, farmacodinâmica, interação droga-nutriente, quais efeitos adversos podem ocasionar e o quanto que isso pode prejudicar a sua conduta ou você deve ajustar a sua conduta. De repente, o paciente tem uma chance e apresenta realmente uma constipação mais severa com alguma medicação, ou de repente ao contrário, uma diarreia. Então assim você consegue ter essa segurança quando você lê a bula do profissional de modo completo. Além disso, temos mais algumas dúvidas. Observem aqui, fitoesterol é um fitoterápico? Zeaxantina é um fito? Observem que, segundo a Anvisa, são classificadas como substâncias bioativas. Você vai encontrar várias, inclusive alicina, astaxantina, cafeína, coenzima Q10, fitoesterol e por aí vai. Então, eles são classificados como substâncias bioativas dentro da classificação de suplemento alimentar. Ou seja, pode prescrever tranquilamente. Então, o que eu te falei até então, tudo isso qualquer nutricionista, mesmo sem pós-graduação, pode prescrever. Mas é fato que uma questão é importante, que você saiba para quem prescrever.
por quanto tempo, qual dosagem, que é uma questão muito particular, de acordo com cada situação clínica que o paciente apresenta. Então, tenha cautela. Mais uma sugestão, vai presencialmente, se você puder, numa farmácia e olha aquelas gôndolas, aqueles corredores que apresentam inúmeros suplementos alimentares e começa a olhar o rótulo, sabe? Tenho certeza que vários componentes ali você nem sabia que você podia prescrever, você nem sabia que existia. E essa é uma prática boa porque muito paciente seu vai na farmácia também, ele vai começar a olhar, fica ali parado esperando na fila, começa a ler o rótulo, ele vai te perguntar, Aline, aquele suplemento tal, eu posso usar? E aí você nem sabe que existia. Então, sugestão, vai presencialmente ou olhe na internet também, mas para que você tenha essa noção cada vez maior, esse domínio cada vez maior em relação a vários tipos de possibilidades. Bom, como eu te falei, nós temos limites também de prescrição que podem ir além da Anvisa. Sim, antigamente o nosso teto de prescrição era a Anvisa, independente do que esse documento das DRIs falava. Hoje não. Hoje nós temos esse documento das DRIs que é importante para a gente pensar em prescrições de vitaminas e minerais, especialmente. Então aqui você não vai encontrar, por exemplo, compostos bioativos, você não vai encontrar melatonina, você não vai encontrar isso daqui aqui. Mas vitamina e mineral você vai encontrar esse teto de prescrição. Então, basicamente, nós temos o documento das DRIs que você consegue encontrar. Olha aqui o link para vocês facilmente. É só jogar no navegador para que você tenha esse documento para você, que é muito importante que você tenha salvo no seu computador, no seu celular. Nesse documento, você vai rolando assim a barrinha, você vai encontrar tabelas de RDA, ou seja, é a quantidade que todo mundo saudável deve consumir. Você pode ajustar na alimentação ou até mesmo em suplementação quando necessário. E a UL para vitamina e mineral, você vai encontrar uma quantidade maior de liberação. Por quê? Claro, alguns pacientes nossos têm carências, têm deficiências de vitamina, de mineral. Então, de repente, assim, o paciente que tem anemia ferropriva, se eu colocar o valor da RDA, eu nunca que eu vou conseguir ajustar essa anemia. Então, para tal, eu tenho que pensar em doses maiores. Se eu tenho um teto para prescrição que eu vou te mostrar. Se eu pensar em falta de B12, em falta de magnésio, de repente, nós temos que pensar em doses maiores. A RDA nunca vai suprir uma carência, uma deficiência. RDA é a quantidade que todo mundo saudável deve consumir. Se a pessoa não está saudável, tem alguma alteração, eu mereço então, ela merece na verdade, uma alteração, uma adequação um pouco melhor. Então assim teremos outras quantidades prescritas. Então olha aqui comigo, essa imagem, vitaminas, RDA e UL. Você vai encontrar faixas para bebês, crianças, homens de várias faixas etárias, mulheres também, gestantes e lactantes. A mesma coisa aqui, ó, para o L. Então, por exemplo, você encontra todas as vitaminas aqui. Se eu pensar em vitamina C, nós temos quantidades, ó, para homens que devem ser consumidas ao longo do dia. E vitamina C, vamos combinar? Que facilmente você consegue na alimentação. Não precisaria na suplementação, a não ser que o paciente tenha uma necessidade muito maior. E aí vamos supor, se você quer então complementar mais vitamina C para o seu paciente, também temos, ó, teto máximo de prescrição. Se eu pensar em adultos, até 2.000 miligramas por dia de vitamina C. Essa é a dose máxima da prescrição. Então, eu não posso colocar 2,5, 3 gramas por dia. O teto são 2 gramas, que é a mesma coisa que 2.000 miligramas, certo? Então, para cada vitamina, e aqui no caso, ó, mineral, nós temos quantidades da RDA e o limite máximo da UL. Observem que alguns elementos não têm a UL ainda estabelecida e quando isso não é alcançado, vitamina e mineral, nós temos consequentemente então essa liberação de usar dados científicos. Tenham atenção aqui num ponto. Por exemplo, ó, melatonina, ela só é classificada como suplemento alimentar
uma dose de 0,21. Acima disso, a gente não pode prescrever, porque ela não entra mais na classificação de suplemento alimentar. Então, nós temos essas particularidades. Agora, quando é vitamina, quando é mineral, sem problemas. Podemos ir além da Anvisa, porque nós temos a dose máxima da UL, tá? Bom, e outra sugestão importante para você, sempre observem no seu plano alimentar qual que é a quantidade que o seu paciente consome. Ah, está faltando alguma vitamina, algum mineral, e muitas vezes não dá para você colocar na alimentação. De repente é o cálcio, o seu paciente não quer alimentos muito ricos em cálcio, você quer pensar em colocar na suplementação, enfim. Então, também um ponto de cautela, quando alguma coisa está faltando, você pode pensar também em ajustar em suplementação. E, obviamente, melhor do que isso, também é a avaliação de exames bioquímicos. Algumas vitaminas e minerais não são tão legais assim de serem avaliados no plasma, porque eles têm muita oscilação e, enfim, não são bons marcadores. Mas alguns são bem interessantes. Por exemplo, os que estão na tela, vitamina D, vitamina B12. Você consegue, então, ter uma adaptação, uma quantidade maior a ser prescrita de acordo com a falta que o paciente apresenta no plasma. Então, é mais um ponto importante para a gente. Outro método de você encontrar tudo que eu te falei até agora é esse site aqui, ó, para vocês. Então, nós temos a Anvisa, que traz tudo isso já digitado para vocês verem. E eu quero clicar nesse ponto aqui, ó, suplemento alimentar. E aí, lição de casa. Entra nesse site e vasculha o máximo que você conseguir. Quando eu entro aqui, ó, você vai encontrar vários tipos de componentes, carboidratos, enzimas, fibras e por aí vai. Vamos clicar aqui, ó, em minerais. Então apareceu, por exemplo, ó, magnésio. Mas observa que essa lista, ela tem uma abinha que você vai rolando e aparece um monte, gente. Cada bloquinho desse que você clica em cima, aparecem todos os componentes que você pode prescrever. Inclusive, você vai encontrar aqui, ó, as quantidades que são estipuladas, limites máximos pela indústria, pela Anvisa. Então, por exemplo, magnésio, a indústria tem limite máximo de prescrição, de formulação, 350 miligramas. Coincidentemente, o nosso limite máximo, o L de magnésio, também é 350. Às vezes não é assim, igualzinho, tem certas divergências. Mas o que vale pra gente é o limite máximo da UL. Pois bem, tem mais, ó, lipídios, também, ó, tem DHA. E, gente, vai rolando nas barrinhas, faz lição de casa para que você veja o quanto de componente que você pode prescrever. Outra aba importante, aqui, ó, novos alimentos e ingredientes. Se você clica ali, mais uma vez, você vai conseguir observar, então, que existem outras possibilidades. Ou seja, açúcares, enfim, só para a gente ler aqui, né, mas não tem que pensar nessa indicação, mas alimentos, aminoácidos, carboidratos e por aí vai. Então, cada quadradinho desse, existe, então, uma liberação para você. Por exemplo, ó, outros nutrientes. Entra quem? Melatonina. Como suplemento alimentar, até 0,21 miligramas, que é a mesma coisa que 210 microgramas. Outra aba, aminoácidos, por exemplo, ó, beta-alanina, mas tem muita coisa, gente. Eu estou te dando aqui só alguns exemplos. Então faz lição de casa, observa para que você veja quais componentes você pode prescrever. E aí tem aquela dúvida, mas quanto tempo que eu uso a prescrição? Depende, gente. Quem que é o paciente? Qual que é a condição clínica? Se ele tem alguma deficiência? Então, todos esses pontos de dosagem, quantidade, quanto tempo, é algo muito mais elaborado, algo muito mais complexo realmente. Então, temos que ter essa cautela em uma adequação individual para cada paciente. E antes de terminar o vídeo, eu quero te mostrar mais umas coisinhas importantes aqui que vocês não podem prescrever, por exemplo, essa lista aqui. Aproveita, curte esse vídeo, faz o seu comentário, encaminha para alguém que tem essa dúvida em relação a qual suplemento pode usar ou não. Olha aqui, ó, esses produtos que estão aqui na tela não podemos prescrever. Nem quem tem pós-infito, nenhum nutricionista. Médico pode, nutri não. E eu sei que muito nutri prescreve, não pode. Então, a silimarina, por exemplo,
berberina, ioimbina. Não pode. Essa lista aqui traz pra gente também, ó, plantas medicinais e fitoterápicos não passíveis de prescrição, ou seja, uso exclusivo médico. E mais uma vez aqui, mesmo quem tem pós em fito, não pode. Então, essa listinha aqui não pode e essa aqui não pode. E tem vários também, por exemplo, ó, ginkgo biloba, erva de São João, cava-cava. Vejam aqui ó, na tela. Então, não pode prescrever. Não pode, certo? Nem com a pós em fito, não pode. Essa é a verdade. Tem alguns fitos, e são vários na verdade, que são exclusivos para quem tem a pós em fito ou para quem tem um título de especialista em fito, que é essa listinha aqui, ó. São 160 componentes que quem tem pós em fito pode prescrever. Mas, sinceramente, mesmo que você não tenha pós em fito, o número de prescrições de ativos liberados é muito maior em suplemento alimentar, compostos bioativos, nutracêuticos. Então não se preocupa, você consegue ter uma excelente prescrição de vários ativos mesmo sem a pós em fito. Então, você consegue ter muitas possibilidades. O importante é saber para qual paciente, qual dose, em qual condição, é o mais importante. Outra questão para você ter atenção na sua prescrição do componente que você compra pronto ou que você vai manipular são os recipientes. Por quê? Além do ativo que você pensar, vitamina, mineral, fitoterápico, composto bioativo, também existem outros componentes dentro dessa formulação que servem para estabilidade do produto, duração, para que ele tenha duração em prateleira, para que ele tenha melhor biodisponibilidade, melhor sabor. Então são vários tipos de possibilidades. E aqui a dica melhor que eu te dou é a seguinte, que você tenha muita parceria também com farmácia de manipulação, para que você pergunte para eles, que você veja quais são os recipientes, o que eles vão usar em cada formulação sua, para que você vá aprender. Mas uma dica fundamental, se hoje seu paciente tem alguma sensibilidade severa à lactose, por exemplo, escreva lá no seu receituário o seguinte: olha, meu paciente ele tem intolerância à lactose, então por conta disso, não coloquem lactose nessa composição. Outra questão interessante é o seguinte: nós temos aqui um paciente com doença celíaca. Olha, paciente, então coloca na sua receita para farmácia. Olha só, não coloca glúten nessa composição. Então, de fato, a gente tem aqui que pensar nessas outras possibilidades que vão além do ativo que nós temos na prescrição. E assim conseguiremos, então, uma prescrição muito mais organizada para vários tipos de possibilidades. Então, espero que vocês cada vez mais usem suplementos de acordo com cada paciente, com assertividade. Espero que eu tenha gostado e até o próximo vídeo.